pessoal, aqui é o Wagner Camacho e a gente vai fazer um exercíciozinho de topografia, certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa baixar o material da topografia, que nem eu tinha comentado, já em sala de aula, tá? E aí, nós vamos trabalhar agora como criar uma topografia. Então, o que a gente vai precisar vai ser desse lote 2D, tá? Basicamente é um lote tradicional que vem do próprio CAD, tá? Para a gente pegar e se inspirar as bases. Eu vou começar sempre o modelo de arquitetura ou um template básico, né? Que você tiver diferente. No caso, o nosso é modelo de arquitetura. Ele vai abrir. E aí, a primeira coisa que eu vou querer puxar vai ser a topografia direto do CAD. Essa topografia, eu preciso ter uma ciência de que existe duas formas de eu puxar ela. Existe uma forma que vai vir linhas de anotação, tá? Ou seja, só naquela visão vai ter as linhas, e também tem o modelo, tem também as linhas de modelo, que vão ser uma espécie de linha tridimensional. Então, em todas as vistas, eu vou conseguir ver ela, tá? Como sempre, a primeira coisa que nós fazemos é corrigir a unidade. O N é o atalho. Então, eu venho para cá, tá? No linear, eu quero que seja metros, tá? Pode ser até 2 casas decimais, eu sempre tenho costume de trabalhar com 2 casas decimais tudo. Tá? No área, eu vou mudar só para as 2 casas decimais, porque já está metros quadrados, está correto? Volume, mesma coisa. Ângulo, a gente trabalha com graus. Inclinação, no Brasil, não é graus, é percentual, então vou fazer essa mudança. Tá? A moeda não tem tanta relevância, porque não vão fazer tabela, e densidade de massa também. Se você quisesse fazer a inversão de ponto por vírgula, seria aqui. Fora que nós temos outras formas de unidades, né? Fluxo, né? E, transmissão térmica, um monte de coisa, né? Mas enfim, o que a gente quer é só na área comum. Então vou dar então aqui eu vou vir inserir algo de fora do CAD, para dentro do Revit, e no caso eu quero puxar o CAD, vou importar o CAD, os itens de importar, e eu preciso saber o endereço que eu coloquei o meu material. Está aqui. Né? Lote, eu tenho a gleba 2D, eu tenho a gleba 2D, a gleba 3D e o lote 2D. No caso, a gente está trabalhando com lote 3D, 2D. Aqui embaixo, eu preciso fazer algumas modificações antes de importar, para ter certeza. Tá? Ó, DWG, bacana. As cores, eu vou preservar. O fundo do AutoCAD é preto. Então, às vezes, alguns contrastes, eles não te auxiliam, né? Justamente nessa mudança. Então, eu tenho a possibilidade de preservar, tenho a possibilidade de inverter as cores ou colocar tudo preto e branco, né? As linhas pretas. No caso, vou deixar preservar mesmo, tá ok. As camadas, vai ser as visíveis ou todas, inclusive as ocultas. A unidade, nós nunca deixamos autodetectar, porque poucas pessoas trabalham no CAD a forma correta de unidade. Então, sempre que você souber a unidade, você vem para cá e já modifica. Eu quero que uma unidade lá seja 1 metro aqui. No posicionamento, eu tenho algumas possibilidades distintas. Tá? Por exemplo, eu posso colocar o centro do desenho no meu centro de atividade, né? Eu posso colocar o ponto 000 do CAD colado junto com o meu 000. Eu posso colocar a origem, o 000 do CAD, acompanhando o meu mouse, ou eu posso colocar o que acompanha o meu mouse na colocação, tipo um carimbo, manual centro. Tá? Eu particularmente gosto mais do centro-centro, só que você precisa ter a ciência de que o seu CAD está limpo, está correto, está colocado, né, de uma maneira central, bonitinho. Então, está aqui, centro-centro. Eu vou colocar manual centro só para demonstrar o carimbo, porque pode ter ficado diferente, mas eu recomendo centro-centro. Colocar em, vai ser o nível 1, pode ser. E este daqui é aquele campo que eu falei das linhas, se vai ser uma linha de anotação ou uma linha de detalhe. Tá?
No caso, apenas para vista atual, eu quero que fique visível em tudo. Depois eu deleto. Então eu não vou marcar essa opção, vou deixar ela desmarcada. E vou dar OK. Conforme eu tinha falado, o CAD ele vai vir como uma espécie de carimbo para mim. Tá? Ele vai acompanhar o meu mouse. Carregando. Ele vai vir como um stalkerzinho, ele vai tipo um bloco do AutoCAD, sabe? Olha lá, né? Eu mexo o mouse e acompanha o meu objeto. Olha lá, né? O que eu importei ele acompanha, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar os automáticos, né? Centro é o que eu mais uso, sendo que meu CAD precisa estar limpo. Cliquei, ele fica assim. Essa opçãozinha aqui eu sempre gosto de trabalhar ativo para evitar facilitar o serviço. Beleza. Coloquei aqui. Se eu for no 3D, olha lá. Meu mouse não está muito bom. Se eu for no 3D, você vai perceber que ele é plano. Bacana. Vou voltar aqui. Meu terreno. Vou vir na aba Massa e Terreno. E eu vou pedir superfície topográfica. Você só faz esse caminho quando você está querendo uma nova superfície. Tá? Se não for nova, se for editar uma antiga, você não vem aqui. Aqui é só para criar uma nova. Quando eu clico em superfície topográfica, ele vai me dar a opção de colocar pontos, está ativo. Eu preciso confirmar ou cancelar, porque senão eu fico travado nesse comando. Eu também posso criar da importação, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Então, por enquanto, colocar pontos. E eu vou colocar pontos, eu tenho aqui, como é uma superfície nova, eu não tenho como é uma topografia nova, eu não tenho a superfície. Então, aqui não tem relativo à superfície ainda, só tem elevação absoluta. Tá? Elevação absoluta de 1 metro, no caso. Aí eu vou vir e vou colocando. Ó, é daqui que abaixa. É interessante todas as vezes você fazer maior do que o seu próprio objeto. Tá? Se eu vou estabelecer, por exemplo, que essa 770 é a minha mais baixa, é a 0, eu vou vir aqui e vou colocar pontos nela. Se no CAD foi feito com spline, eu não consigo apoiar em cima dela, ela não pega como referência, como está acontecendo aqui. Então eu tenho que vir meio que no olhômetro e colocar os meus pontos. Tá? Opa. Vou vir para cá. E vou colocando os pontos. A partir do momento que você colocou o terceiro ponto, tá? Só uma curiosidade, já habilita a opção relativa à superfície que a gente já conversou sobre. Aí eu venho e saio colocando nos meus pontos. Tá? Se aqui é o 0, eu tenho o -1 aqui em algum lugar. Sempre é importante a gente fazer esse recorte da topografia maior do que realmente eu preciso. Tá? Então, se ele termina aqui, eu vou colocar um seguindo o rumo. Ó, um seguindo o rumo aqui. Tá? Depois eu coloco de 1 metro positivo. Vou colocar mais rapidinho aqui. Você pode perceber que começa a ocultar as linhas de baixo. Caso isso aconteça, você pode vir e pedir para ativar a estrutura de arame, que eu vou ver através da minha geometria. E aí eu vou ter um pouco mais de controle para fazer isso. E aí eu saio colocando os pontos. Quanto mais ponto, mais pesado fica, só que mais preciso também fica. Tá? Eu vou dar uma pausada e agora eu volto. Só para recordar mesmo, eu venho para cá, modifico para o próximo nível e saio colocando, seguindo a minha linha. Se lá no CAD não tivesse com spline, tivesse sido feito com polilinha, curva, eu podia pegar essas linhas como referência. Tá? Então é interessante sempre nós trabalharmos com curvas, com splines,
Desculpa, as curvinhas, eu já mostro. Beleza. Uma vez terminado, tá? Lembre de sempre fazer maior do que é realmente preciso. Eu vou concluir essa superfície. Se você olhar no 3D, ele está respondendo exatamente ao que eu quero. Tá? Só que ele está com essa forma bizarra. Eu quero cortar mais rente ao meu próprio objeto, ao meu próprio modelo. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu clico na superfície, eu peço para, em massa e terreno, não precisa nem clicar, massa e terreno, eu venho para cá, dividir superfície, ele vai perguntar qual superfície você quer dividir. Aí eu vou clicar em cima dessa, por isso que eu estou com a face ativa, tá? Seleção por face. Este aqui que eu quero cortar. Ele pergunta, beleza, como você quer cortar? Vou ligar a estrutura de arame para me enxergar melhor, e aí eu simplesmente faço o meu recorte, o tamanho que eu quero fazer esse recorte. Né? Esse tamanho está bacana, eu concluo, e aí agora eu tenho duas superfícies. Eu tenho essa, que é descartável, que é como se fosse uma rebarba, e essa aqui. Eu, de novo, eu vou pedir massa e terreno, dividir superfície, vou ligar a estrutura de arame mais uma vez, para mim poder enxergar. Qual superfície? Eu quero essa, e aí eu vou fazer o desenho do meu lote. Vou vir para cá, pego nesse cantinho, né? Se o lote for desregular, vai ser um pouco mais chatinho, mas... Apertei SE para pegar os pontos finais. Deu uma mensagem que pode estar meio que fora do esquadro. Beleza. Vou concluir a criação. Agora eu tenho o lote do entorno e tenho o meu lote, né, onde que eu vou atuar e eu vou fazer tudo que eu estou precisando aqui. Certinho? Daí, eu posso também trabalhar com a ferramenta em massa e terreno. Existe uma tal chamada sub-região, que é como se fosse uma película por cima do meu objeto, tá? da minha topografia. Vou pegar a sub-região, eu vou desenhar, dessa vez eu vou trabalhar com essa ferramenta, mas é muito cuidado com ela, porque cada clique ela desenha uma linha. E eu vou vir e vou fazer na calçada, por exemplo. Ó, cada clique, sempre é interessante ter uma linha única. Tá? A cada clique ele vai desenhar um. Opa, erro. Pera. Olha lá, deu um pequeno errozinho, mas voltamos. Né? Aí eu fui lá, com essa ferramenta aqui eu saí clicando. Vai chegar um certo ponto que eu vou ter que encerrar os meus cliques. Eu pego a ferramenta de risco, né, de linha normal, e vou fechar aqui atrás, no fundo, e fechar aqui. É como se fosse um papel. Tá? E com a ferramenta TR, aparar e estender elemento para canto, eu vou vir e vou arrematar com aquela ferramenta de seleção já desativa. Na hora que eu terminar de usar ela, eu já seleciono. Aqui do lado eu posso escolher o material, tá? Que pode ser um concreto ou qualquer coisa, aqui nessa lateralzinha. Vou pegar qualquer um aqui, tá? Mas seria concreto. Tem concreto? Ó, concreto. Eu pegaria asfalto, coisa parecida. Quando eu concluir... Ah, tá me falando que aqui... Eu esqueci de arrematar aqui. Quando eu concluir, se você for para o 3D, você vai ver que o seu lote está separado e aqui possui uma película da minha calçada. E eu faria isso tanto para a calçada quanto para o asfalto, miolo de quadro ou qualquer coisa. Se eu quisesse colocar aqui verdinho, eu simplesmente clicava na topografia que eu quero, venho aqui no material do lado e escolho grama. Tá? Vou finalizar aqui e já voltando. Aí esse aqui é como que ficou no final, né? Onde que eu tenho esse perímetro aqui feito para a minha rua, esse perímetro aqui feito para as minhas calçadas e tudo é a minha topografia. Se eu quisesse mudar o miolo, eu poderia vir aqui, material, e poderia até colocar uma grama de cor diferente para dar um destaque. Tá? E se você reparar, eu possuo variação topográfica aqui. Né?
Vou ligar aqui a caixa de corte e vou avançar um pouquinho, que a gente vai ver